A DASA anuncia plano de racionamento e recomenda à população armazenar água. A medida vai afetar quase 3 milhões de consumidores no DF. Defensoria Pública da União pede providências no tratamento de câncer de mama na capital. Aqui, só 4 mamógrafos funcionam em toda a rede pública de saúde. Veja também, o governo federal faz pente fino no Bolsa Família. Mais de 400 mil benefícios do programa vão ser cancelados em todo o país. Notícias da segunda-feira no DF em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. A DASA anunciou hoje que o Distrito Federal pode ter racionamento de água a qualquer momento. A medida vai ser implantada quando o nível da barragem do Descoberto, principal reservatório que abastece a capital, atingir 20% da capacidade. Hoje, o índice registrado foi de 20,68%. Quase 3 milhões de pessoas podem sofrer a qualquer momento com o racionamento de água. Basta o nível do reservatório do Descoberto atingir 20% da capacidade máxima. Toda vez que vocês olharem e virem que o reservatório está mais baixo, isso significa que saiu mais água do que entrou. Enquanto isso acontecer, a gente está com problema. O plano de racionamento já foi aprovado e está pronto para ser usado. A CAESB vai informar cada região semanalmente e avisar a população com um dia de antecedência. A DASA estabeleceu que, durante o racionamento, cada cidade deve ficar 24 horas seguidas sem água. O rodízio vai ser feito por zonas, então, num dia, uma parte das cidades terá o racionamento, depois ele volta, durará no máximo 24 horas, a princípio, e depois desse racionamento, então, ela terá um período em que não haverá racionamento. E as outras cidades seguirão a mesma rotina, mas não todas ao mesmo tempo. Apenas hospitais, hemocentros, centros de diálise e estabelecimentos de internação coletiva não fazem parte do corte. Enquanto isso, a população é responsável por usar a água de forma consciente e racional. Nós estamos pedindo a toda a população que colabore, que use racionalmente a água. Se nós conseguirmos atingir a nossa meta, isso vai ficando para cada vez mais tarde. Aqueles consumidores que pretendem armazenar água devem ficar atentos a algumas dicas. Faço um apelo à população, marcada a volta da água, não precisa sair correndo e pegar toda a água que vem, porque tem um prazo e a CAESB deverá cumprir os prazos que ela assumiu conosco, com a DASA e com toda a sociedade, por extensão, de ligar e desligar em horas marcadas. Em nota, a CAESB informou que, apesar de estar autorizada a aplicar o racionamento, o plano só vai ser executado quando a companhia achar que é o momento mais oportuno. Para isso, vai levar 3 fatores em consideração: o ritmo de queda dos reservatórios, as previsões de chuva para o Distrito Federal e o nível de consumo de água pela população. A companhia disse ainda que, quando decidir adotar o racionamento, a medida vai ser amplamente divulgada a tempo de todos se prepararem. Caos na saúde pública. Pacientes com câncer continuam sem tratamento de radioterapia. A espera pode demorar até 2 anos. A situação alarmante foi comprovada pela Defensoria Pública da União em outubro. Agora, o GDF tem 120 dias para resolver o problema e melhorar o atendimento. Arabella está muito preocupada com a saúde do sobrinho. Ele tem câncer e tuberculose e está internado no hospital de base. Os médicos disseram para ela que o sobrinho precisa de radioterapia, só que há mais de 1.000 pessoas na frente dele. E tem mais, os funcionários do hospital disseram que a primeira consulta levaria mais de 8 meses. Daqui uns 8, 10 meses que pode haver uma chamada para ele ir na primeira consulta. O problema do sobrinho de Arabella é a realidade de milhares de pacientes no Distrito Federal. E quando o assunto é especificamente o câncer de mama, a Defensoria Pública da União constatou que a situação é de calamidade. O exame preventivo que é feito por mamografia encontra-se muito problema para acesso aqui, certo? Somente um mamógrafo está em funcionamento de toda a rede. Na questão da radioterapia, a gente vê filas que tendem a demorar cerca de 2 anos, né? O que pode realmente colocar a pessoa praticamente além de qualquer esperança de melhora.
A Defensoria Pública da União deu um prazo de até 120 dias para que o hospital de base resolva de vez as questões que colocam as vidas das pacientes de câncer de mama em risco. Segundo o relatório da Defensoria, entre as causas apontadas para esses problemas estão a má gestão, excesso de burocracia e a falta de manutenção dos equipamentos. É uma falta de respeito com o cidadão. A palavra certa é falta de respeito, porque existe solução, existe. Eu sou funcionária e sei disso, entendeu? Eu estou aposentada, mas eu sei a pouca vergonha que existe dentro da saúde. O defensor diz ainda que quem sente que os direitos ao tratamento de saúde estão sendo lesados deve procurar a defensoria. Lembramos, né, que há uma lei que assegura o acesso para tratamento de câncer até 60 dias a partir do seu diagnóstico. Então, tendo isso, procure a defensoria para buscar seus direitos, realmente não se deixe se prejudicar por conta dessa falha do governo. A Secretaria de Saúde informou que a rede pública tem 12 mamógrafos, mas só 4 estão funcionando. No hospital de base, por exemplo, os 2 aparelhos estão quebrados. A Secretaria disse ainda que está em negociação com os representantes das empresas para que a manutenção dos aparelhos seja realizada. Enquanto isso não acontece, os pacientes são remanejados para as unidades que estão com os mamógrafos em funcionamento. O Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário anunciou hoje que vai cancelar mais de 400 mil benefícios do Bolsa Família. O repórter Rodrigo Nunes tem as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Rodrigo. Além dos cancelamentos, o governo federal informou ainda bloqueio de benefícios, não é isso? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que acompanham a Boa Cidade. Isso mesmo, informou sim, viu? 25 mil pessoas aí terão o benefício do Bolsa Família bloqueado. Isso porque foram encontrados erros no cadastro dessas pessoas aí. E tem mais, viu? 1.400.000 pessoas foram convocadas, melhor dizendo, a atualizar o cadastro do Bolsa Família, mas elas continuam a receber o valor aí durante esse tempo. Atualmente, cerca de 14 milhões de pessoas recebem o Bolsa Família em todo o país, mas desde maio, quando Michel Temer assumiu a presidência da República, 916 mil pessoas tiveram o benefício cancelado em todo o país. Voltamos ao estúdio com você, Sérgio. Obrigado, Rodrigo. Susto no setor comercial sul. Um princípio de incêndio foi registrado em um restaurante na quadra 2 nesta segunda-feira. O fogo foi rapidamente controlado. Veja. Os bombeiros foram acionados por volta das 11 horas da manhã. Quando chegaram ao local, as chamas já haviam sido controladas por funcionários do restaurante. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio se concentrou na câmara de exaustão de fumaça, provavelmente por acúmulo de gordura. O laudo que aponta as causas do incêndio deve sair em 30 dias. Alerta! Pesquisa do Instituto Datafolha aponta que quase a metade dos consumidores não lê os rótulos dos alimentos. Especialistas afirmam que a tabela nutricional é importante, principalmente para quem tem algum tipo de alergia, como a lactose e ao glúten. São muitas as opções de produtos industrializados. Tem leite, iogurte, margarina, uma infinidade de coisas. Todas contêm as informações nutricionais nos rótulos. Mas será que as pessoas olham isso na hora de comprar? De vez em quando passa assim, sem olhar. Às vezes estou com pressa, vou pegando, não olho muito não. A informação sobre a quantidade de calorias, gorduras, carboidratos e sódio são obrigatórias desde 2003, mas nem sempre são fáceis de entender. Muitas vezes o cliente pode se deparar com palavras não muito comuns. Por exemplo, gordura vegetal hidrogenada. Contém gordura trans, maltodextrina, xarope de milho, nada mais é que açúcar. E caseína é derivada do leite. Quem tem alergia pode ter problemas se não conhecer as nomenclaturas. Cleide sempre olha os rótulos, já que a filha dela tem intolerância à lactose. Algumas coisas ela não pode comer, então sempre eu estou lendo. Quando eu tenho que escolher um produto específico para a dieta da gente, aí eu leio o rótulo. A nutricionista alerta que para evitar problemas é melhor diminuir o consumo de alimentos industrializados e dá dicas para evitar produtos mais processados e que oferecem maior risco à população. Quando você vê lá a lista de ingredientes de um produto, quanto maior o número de nomes, quanto mais ingredientes tem naquele produto, geralmente mais processado ele é. Em casos de não conseguir entender ou não enxergar as pequenas informações, o consumidor pode procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON.
caso o consumidor se sinta lesado e essa característica esteja colocada de um tamanho que impeça o entendimento do consumidor, há uma infração e ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. A Polícia Ambiental apreendeu neste domingo 72 pássaros silvestres criados em cativeiro em uma chácara do Paranoá. O proprietário, claro, vai responder por crime ambiental. Os vídeos feitos pelos policiais mostram os pássaros em um local todo sujo, sem nenhuma infraestrutura. 72 pássaros silvestres estavam em condições precárias. A PM encontrou a chácara que fica no Paranoá depois de uma ronda na região. Foram apreendidas mais de 10 gaiolas e o carro da corporação ficou pequeno com tanta apreensão. O dono da casa foi preso porque não tinha licença ambiental. Ele deve responder por crime contra a fauna e pegar até 1 ano de prisão. O Senai divulgou pesquisa inédita sobre educação e ensino técnico no país. O estudo mostra que parte dos estudantes não tem conhecimento sobre a reforma do ensino proposta pelo governo federal e aponta a importância da educação profissional no mercado de trabalho. Uma pesquisa feita pelo Senai com mais de 2.000 adolescentes entre 13 e 18 anos mostra que 70% dos jovens consideram o curso técnico no Brasil importante para abrir portas no mercado de trabalho. A pesquisa também aborda pontos como a qualidade dos cursos e o possível preconceito com aqueles que escolhem esse caminho e não cursar o ensino superior. 25% dos jovens acreditam que há uma visão de preconceito ao ensino técnico no Brasil. Quase 70% têm uma percepção diferente, têm uma percepção afirmativa sobre a educação profissional no país. Outro tema avaliado na pesquisa é a reforma do ensino médio. Apenas 53% dos entrevistados sabem sobre as mudanças. Destes, 61,4% são estudantes de escolas particulares. A reforma do ensino médio é um processo que já tem alguns anos e tem metade dos jovens tem domínio dessas informações e metade tem um domínio mais aprofundado sobre a reforma do ensino médio. Isso é uma dinâmica, é um processo, tem vários canais de comunicação, os meios de comunicação têm um papel nesse processo, como também os instrumentos de política pública, os governos estaduais, o governo central, o parlamento, o Conselho Nacional de Educação, todos estão envolvidos nesse debate com a sociedade. Os alunos que fazem curso técnico em todo o Brasil terão a oportunidade de mostrar o que aprenderam na Olimpíada do Conhecimento, que ocorre entre os dias 10 e 13 de novembro. Uma grande estrutura foi montada em volta do ginásio Nilson Nelson para receber a competição. Tecnologia, robótica, construção e várias outras áreas serão abordadas. Só lembrando que a Olimpíada do Conhecimento começa nesta quinta-feira no ginásio Nilson Nelson e a entrada é de graça. Veja a seguir, gabarito oficial do Enem vai ser divulgado nesta quarta-feira. Os detalhes no próximo bloco do Band Cidade. Até já!